resultados. E acompanhar o Seligman, um ginasta muito experiente, ele já passa aí da casa dos 30 anos, compete diversas etapas de Copa do Mundo. Ver se ele somente consegue aí ajudar a Croácia a conquistar essa medalha na prova de cavalo com alças. Temos o russo abrindo, Prokopiev, que vem de uma medalha de prata há pouquinho na prova do solo. Agora cavalo com alças em destaque. Queda significa 1 ponto perdido na nota de execução. Da mesma forma, Henrique, que no feminino a trave, essa prova no masculino cavalo com alças, quando a gente tem as competições no individual geral, normalmente dá trabalho, né? Onde a gente vê o maior número de quedas na competição geralmente ocorre no cavalo com alças. É um aparelho que o ginasta faz a prova ali somente com o apoio das mãos, girando em torno do próprio corpo. Ele deve utilizar toda a superfície do cavalo, não só a ponta, mas também as alças, para executar os exercícios de tesoura, as saídas, os giros. Então, por utilizar somente a mão, por a todo tempo não ter outra forma de apoio, por precisar estar sempre girando em torno do próprio corpo, o cavalo é um aparelho que derruba bastante. É onde tem o maior número de quedas aí na competição individual geral. Tivemos um momento fofo da cobertura com as menininhas ali curtindo um algodão doce. Hashtag ginástica no Sport TV, já começando a terceira final. A gente falava do respeito absurdo em relação à programação, ao cronograma da organização. Estava marcado inicialmente para 12h15, então com 5 minutos de antecedência, a gente tem o início da terceira final do cavalo com alças. Momento algodão doce, pipoquinha. Olha, pelo jeito, com a apresentação agora de 1 a 1, a gente vai ter o início no horário marcado inicialmente de 12h15, hora Brasília. Estamos 5 horas atrás. Já fazem há 12 anos aí o evento, então 11 anos, cara. Essa é a 11ª edição. Essa é a 11ª edição, então já acostumaram, né, a ter essa logística toda de realização da Copa do Mundo. A Croácia é muito tradicional na execução dessa competição e cada ano que passa eles realmente trazem um espetáculo mais legal para quem acompanha a ginástica. O Brasil participou diversas vezes dessa etapa de Copa do Mundo. Também conquistou medalhas de ouro, prata e bronze. O Brasil tem um histórico muito grande de conquista de medalhas, tanto nessa etapa da Croácia como na etapa da próxima semana, que também vai ser realizada na Eslovênia. Essa dupla de Copas do Mundo ocorre há muitos anos aí em sequência. Uma competição na Croácia e no próximo fim de semana a Eslovênia. E tem ano que eles invertem, começa com a Eslovênia, depois na semana seguinte a Croácia, mas essa dupla aí de Copas do Mundo, Croácia e Eslovênia, é um clássico na ginástica. Que ainda vale grana, né? 800 francos suíços para o primeiro colocado, depois 600, 400. Olha o Seligman aí, ó. Até 100 francos suíços para o 8º e último colocado de cada aparelho em cada final. Na conversão a gente multiplica por 4, né? Então vale R$3.200 para o campeão. O terceiro colocado, quase R$3.000, né? Dá quase 1.600 aproximadamente. E o último leva perto de R$400. É um valor muito diferente das etapas de Copa do Mundo do individual geral, em que a gente tem 4 etapas por ano e os campeões dessas etapas levam prêmios no valor de R$100.000. Então são valores bem, outro nível, né? Bem diferentes com relação a essas etapas por aparelho realizadas agora no primeiro semestre do ano ainda. Comentários sempre precisos e esclarecedores e eu diria ainda didáticos do nosso Henrique Mota, ginasta, árbitro internacional. Está com a gente acompanhando as etapas de 2019 da Copa do Mundo de Ginástica, começando a terceira final do dia na Croácia, cavalo com alças. A gente vai começar com Kirill Prokopiev, da Rússia. Lá vem o ginasta de 25 anos de idade. Já curtindo um pódio, foi o 4º melhor das eliminatórias. Prata há pouquinho no solo, vem ele para abrir o aparelho cavalo com alças.
pouquinho a Bárbara, aqui pela hashtag Ginástica no Sport TV, falava da angústia, assim, da aflição de ver a aproximação de cada atleta no salto. Olha, Bárbara, eu dividindo aqui o meu sentimento com você. Nossa, que cansaço, Henrique Mota, vendo apenas essa primeira apresentação. A série de cavalo do russo tem um grau de dificuldade alto, ele faz bons elementos, ele utiliza muitos exercícios em uma das alças. No momento em que o ginasta faz uma sua série com giros em uma das alças, ele aumenta o grau de dificuldade também. Aí os giros inflerem-se com as pernas afastadas e ele ainda caminha, transporta por todo o aparelho, vai de frente, de costas. Olha aí os exercícios no apoio das alças, outro requisito do código de pontuações. Uma prova que exige muito ali dos punhos, da empunhadura, da realização. Um bom apoio na prova de cavalo. Aí a subida à parada de mãos. Momento em que ele faz uma pirueta e a saída cravada. Já tem uma medalha no solo, fez uma boa participação agora no cavalo. O treinador ali aplaude também, satisfeito com a passagem do atleta da Rússia. Foi o primeiro competidor na final de cavalo. Pra gente registrar o resultado, ele ano passado foi o lanterninha no solo, há 2 anos foi o grande campeão aí no solo. Então ele já sabe que quer ser campeão, viu o hino do país, o russo Prokopiev competindo em Osijek. Mas agora no cavalo com alças. Sua estreia, portanto, em Osijek nesse tipo de aparelho. Aquela expectativa básica. Daqui a pouco assimétricas, por fim as paralelas para a gente fechar esse primeiro dia de finais da Copa do Mundo de Osijek. Ele teve 13.2 com 5 de dificuldade e 8, arredondando, de execução nas eliminatórias. Vamos ver se consegue elevar o nível. Tá precisando de óculos aí, será o Prokopiev? O grau de dificuldade para acompanhar a nota tá alto para ele, né, coitado? Vamos nessa. E aí, cadê o resultado? Foi o primeiro a se apresentar, naturalmente, é o melhor. E 13.8, quase meio acima do melhor resultado dele nas eliminatórias. Meio ponto, né? Depois dele, Tikhonov. Ele é do Azerbaijão. Foi pior, né? Com quase 1 ponto abaixo em relação ao resultado nas eliminatórias do russo. É a ação da galera, comparecendo em grande número, já o Seligman, um dos favoritos do croata, se apresentando. O máximo que ele conseguiu, Henrique, o Tikhonov no Mundial do ano passado foi um 48º no solo em relação às finais por aparelhos. As finais não, né? As provas por aparelhos, ficou longe da final. Hoje, na participação no cavalo, o ginasta do Azerbaijão fez uma apresentação com um grau de dificuldade mais alto. Olha aí os giros no apoio das alças, o momento em que ele começa a transportar pelo aparelho, executando exercícios também de deslocamento, em que ele vai tocando em todas as partes do cavalo. Aí o giro no centro, passa o apoio de uma das alças. Realmente o ginasta caminha com as mãos ali. Isso é muito claro. A subida à parada de mãos. 360 graus de giro. Ele joga para a lateral para fazer a saída cravada. Melhorar de repente em relação ao 12.3. Ele é apenas o segundo a se apresentar. Prokopiev da Rússia com 13.8. Agora o Tikhonov do Azerbaijão, a referência era muito baixa, não é possível que melhore. Já na sequência a gente vai ter Luka Kisek,
o esloveno se apresentando. Ele consegue 14, olha, tá na liderança, não é nada, mas vai curtir um pódio provisório, por enquanto, o Tikhonov. E uma nota aí que já fica na casa dos 14 pontos, coloca aí um valor um pouco mais alto a ser atingido para quem quiser as primeiras posições. Luka Kisek, da Eslovênia bombando, com a Belak em primeiro, a Kiselev em terceiro, no aparelho anterior, na final anterior do salto. Ouvindo ao fundo, né? Uma música bem baixa, né? Bem suave, e o técnico também com seus comandos. Apresentação, portanto, do Luka Kisek, esloveno, o terceiro dos 8 finalistas. É um atleta que tem uma técnica bem apurada, ele faz uma apresentação com grau de dificuldade médio. Hoje não passou bem no aparelho, teve em vários momentos aí falhas de execução. O giro com uma boa velocidade, uma boa distância do cavalo. Quanto mais longe o corpo do cavalo, do atleta tá do cavalo com alças, é melhor. E olha a proteção de punho. Essa chama a atenção, exato, Henrique. Todos eles utilizando essa proteção de punho hoje para evitar aí qualquer desgaste. Esse é o momento em que ele abre muito as pernas ali, perde a execução do exercício. A saída da parada de mãos, ele não completa a subida até o fim, ele tem que dobrar as pernas, pular para o outro lado. Ele não vai ter a saída considerada por isso. Tem uma nota um pouco mais baixa agora, não ameaça aí a primeira posição. Que é do Tikhonov com 14, depois Prokopiev com 13,8. Terceiro a se apresentar, Luka Kisek, 12,6. O resultado que ele trouxe, né? O resultado que o fez chegar a essa final entre os 8 melhores. Hoje com a prova que realizou, também não ultrapassa nem a primeira nem o segundo, os 2 ginastas que competiram até aqui. Parece resignado, conformado, né? Além da premiação de 800 euros para o primeiro, até 100 euros, ou francos suíços, perdão, para o oitavo e último, a gente tem pontuação também sendo distribuída numa escadinha a partir de 30 pontos para o primeiro colocado, com 5 pontos na regressiva, né? Na descendente, perdão, 30 pontos, 25, 20, até o 12º colocado. Não apenas os 8 melhores das finais, mas os 12 principais recebem pontuação. Ele conseguiu 11,6, praticamente 1 ponto abaixo do que ele tinha feito na classificatória. Ainda está no pódio porque foi o terceiro a se apresentar. Kvita, Noah Kvita, ele é belga. Bélgica com grandes resultados no Mundial do ano passado, no feminino com a Dervael. Quarta a se apresentar, Kvita da Bélgica. Queda com uma velocidade muito boa ao longo do exercício. Aí agora ele, nessa segunda metade, não conseguiu permanecer ali com o ombro uma angulação necessária para dar continuidade aos giros. Aí ele cai, agora tem 30 segundos para retornar ao aparelho. Ele se apresenta novamente à banca de arbitragem, aos árbitros centrais. Dá continuidade à sua série. Faz aí a subida à parada de mãos, uma pirueta, 2, saída cravada.
Uma pena a queda ali no meio, vai ter menos um ponto também na nota de execução, isso dificulta a possibilidade dele alcançar as primeiras posições. Henrique, ano passado, com também ginasta Jimmy Verbaes, participou de um programa de um show de variedades na Bélgica. O Bélgica tem talento, Got Talent. Ginastas. Exato, né? Ampliando o leque. Exatamente, participando aí de outras áreas. E ele é um atleta conhecido na Bélgica, está sempre também aí presente nos principais campeonatos mundiais. Ele é um atleta que tem a prova de cavalo como uma das suas melhores atuações. Hoje não foi muito bem, teve aquela queda no meio do exercício. Mas analisando a prova, fora a queda, ele apresentou um grau de dificuldade mais alto que os demais atletas. Ele estava tentando ali colocar realmente bastante dificuldade para atingir as primeiras posições. Olha, ele faz uma saída que ao invés de uma, ele faz 2 piruetas. O treinador parecia talvez mais satisfeito do que ele, né? 19 anos de idade, tem o belga, acaba de se apresentar, perde um pontinho. Não deve ter um resultado suficiente para subir ao pódio. A gente chega à metade desse aparelho, a terceira final do dia, cavalo com alças. A gente vai ter o Kuksenkov, russo, sendo próximo. Vai ser ainda assim suficiente para ultrapassar o Kisek na terceira colocação com 11,6 apenas. Ti još u penziju, a ljudi tamo navike navijati. Aha, dobro. Sad ćemo mi tebe opet na neke veteranske susrete i reviju. Treće mjesto... Tivemos solo no masculino, salto no feminino, agora cavalo com alças. No pódio, Prokopev, Tikhonov e Kisek. E Kvita, ainda assim, apesar da queda, ele iria para 13, né? Apesar da queda, o terceiro colocado provisoriamente era o Kisek, com um resultado bem fraquinho de 11,6. Com 12, portanto, Kvita está fechando esse pódio provisório. Faltam 4 ainda. Nikolai Kuksenkov da Rússia, o próximo a se apresentar. O melhor resultado, né? Quase bateu 14 na classificatória. Um ginasta conhecido, representante da Ucrânia por muitos anos. Ele competiu nos Jogos Olímpicos pela Ucrânia até 2012. Após os Jogos Olímpicos de Londres, em que eles terminaram na 4ª colocação, ele se naturalizou e compete desde então pela Rússia, outro país em que ele também já conquistou diversas medalhas. Esse é o 5º, 7º dos 8, vai ser o Seligman. Aí a arena vai ficar um pouquinho mais barulhenta. Velocidade bem diferente em relação aos demais adversários. E olha, efusivo, hein? Tá satisfeito o russo, Henrique? Sim, o ginasta muito satisfeito com a participação. Ele tem uma carreira, como a gente citava, muito interessante. Competiu pela Ucrânia há muitos anos, mas os grandes títulos da carreira conquistados pelo Kuksenkov vieram depois da sua naturalização para a Rússia. Aí o momento em que ele inicia, ele faz uma tesoura parada de mãos. Ele tem uma pequena falha ali, ele apoia a mão abaixo ali no cavalo, mas já logo dá continuidade. Aí os giros em uma das alças. Como a gente ia dizendo, a participação dele pela Rússia muito mais vitoriosa do que os anos em que ele representou a Ucrânia. Ele já conquistou, representando o país russo, uma medalha nos Jogos Olímpicos em 2016. Ele levou a prata por equipes. No ano passado eles também levaram a prata no Campeonato Mundial em Doha. Então, tanto a medalha olímpica como a medalha em campeonato mundial desse ginasta
vieram depois da sua naturalização pela Rússia e que ele saiu da Ucrânia. E hoje mais um dia em que ele faz uma boa passagem no cavalo. Vibra bastante, o técnico também satisfeito. E deixa o pessoal preocupado aí com as primeiras posições. Perfeito, né? Fá Brandão, dizendo que acompanha ginástica desde criança, não perde nenhuma etapa aqui no Canal Campeão. Glaucio Amorim querendo saber se a gente vai mostrar, se vai haver algum brasileiro se apresentando. Não, Glaucio, não temos brasileiros, só para confirmar então, com 14.3 temos um novo líder. Pódio então com ele, Kuksenkov 14.3, Tikhonov 14 e o Prokopev 13.8, os russos dominando o pódio até agora. Da Áustria, Dirmis. Henrique, vou passar mais uma pergunta para você da Poliane, querendo saber se tem alguma relação, alguma obrigatoriedade, como a gente vê agora, de certa forma, em relação à escolha das roupas, com a indicação, com a relação com a bandeira. A gente vê essa relação bem nítida agora na escolha feita pelo austríaco. Nós temos uma regra da Federação Internacional que obriga ao ginasta a estar com a bandeira do seu país representada em alguma forma na sua roupa de competição. A gente vê que muitos deles, grande maioria dos países, compete com a bandeira estampada aí na roupa, como é o caso desse ginasta. Ele está utilizando as cores da bandeira do país, mas no meio da roupa também tem um símbolo da bandeira. Então não, você pode competir com qualquer cor, qualquer escolha de cor, desde que você faça a representação da bandeira do seu país. Foi o que fez o Sheni Dirnis da Áustria. De maneira bem óbvia, né? Bem evidente. Mas geralmente os países acabam fazendo escolha por cores que estão próximas à sua bandeira. Naturalmente, a gente vê sempre a China competindo de vermelho. A gente vê muitas vezes a Rússia utilizando também o vermelho, branco ou azul. É uma tradição. Então, como a pergunta realizada, apesar de a escolha da cor não está diretamente ligada, não ser uma obrigatoriedade, a obrigatoriedade é a utilização da bandeira do seu país. Mas geralmente os países escolhem sim as cores que estão relacionadas à sua bandeira. Daqui a pouco Seligman se apresentando, vai ser o penúltimo, veterano representante da Croácia. Aliás, o daqui a pouco é agora, já está chegando na Arena de Osijek, Croácia. Essa é mais uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica em finais por aparelhos. Primeiro dia, terceira final no cavalo com alças, que você vê bem de pertinho. E vimos poucas quedas na final até agora. É verdade. No cavalo a gente costuma um número alto de quedas, mas vemos o ano está passando, né, com os meses acontecendo, com a maior proximidade do Campeonato Mundial. A gente vê os atletas acertando cada vez mais as provas e isso vem acontecendo. Então, em comparação com as etapas da Copa do Mundo do início dos meses de fevereiro e março do início do ano, geralmente as realizadas agora já para os meses de maio, junho e no segundo semestre, a gente tem os atletas com um índice de acerto muito maior. E esse auge pode ser estendido ou prolongado por quanto tempo, Henrique? Estou falando isso porque a gente vai ter em relação à ginástica brasileira, pan-americana, daqui a pouquinho em julho, né? E logo depois, 3 meses depois, o Mundial, né? Exatamente. Por isso o Brasil também evita nesse momento participação em grandes competições, com foco realmente nesses dois eventos que você acabou de apresentar, os Jogos Pan-Americanos e o Campeonato Mundial classificatório para as Olimpíadas. São os dois eventos principais para o Brasil no ano de 2019. Olha, fica com 13.7, ficou na beiradinha do pódio. 14.3, 14.0, 13.8, quase que ele entrou no pódio. Tem fã-clube. Robert Seligman, veterano, multicampeão, 33 anos de idade, vem para se apresentar com o fato de que ele nas eliminatórias teve o melhor resultado. Foi esse daí, ó, de 14.25. Tem que melhorar um pouquinho para assumir a primeira colocação. Boa tarde aqui pro meu xará de sobrenome, Marcelo Shoa. Boa, Marcelo Shoa tá aqui na hashtag.
Sobe som especial, 33 anos de idade, ainda assim competindo em altíssimo nível. Favorito, Robert Seligman, da Croácia. Competindo em casa, Henrique. E aplaudido de pé. Ele vem a uma série de competições em que ele estava caindo nas finais de cavalo. Interessante, agora ele em casa consegue acertar a prova. Numa final que o Filip Uđ, outro croata, desfalcou o país. Vai colocar pressão na arbitragem. Ele tem um histórico de medalhas grande, um ginasta conhecido no seu país. A primeira vez que ele conquistou um grande título foi em 2008, numa medalha no Campeonato Europeu. E ele conquista a segunda medalha dele em Campeonato Europeu em 2018, 10 anos depois. Então é um atleta que está há muitos anos aí representando a Croácia. E o público tem uma ligação muito forte com ele. Dessas 11 etapas de Copa do Mundo da Croácia, o Seligman estava praticamente em todas, já conquistou medalha em várias vezes. Prata 2017. Ele consegue aí uma boa participação e se aproxima muito do público. É uma figura muito conhecida na Croácia. Eu senti a torcida muito satisfeita com a apresentação dele hoje. Tomara que esteja entre as primeiras posições para o pessoal lá também ficar feliz. Prata 2017, 2015. E ele é apenas o garoto propaganda do evento. Merece, né? 2 vezes vice-campeão competindo aí nesse tipo de aparelho no cavalo. Já o resultado dele, pódio com 14.3, 0 e 13.8. Técnico gostou, não? Um dos principais momentos desse fim de semana, Robert Seligman, da Croácia, se apresentando em casa no cavalo com alças. Já tivemos o resultado, já está indo para lá destronar 14.5 no limite. Ele é o melhor e a galera faz barulho, ó. Henrique, temos um novo líder. Temos um novo líder de forma muito justa, uma prova com grau de dificuldade alto, uma boa execução, superou o Kuksenkov, o russo vinha em primeiro lugar até aqui. E novamente a Rússia superada aí no final. Na prova de solo eles estavam na primeira posição e o israelense tirou a medalha de ouro da Rússia. E agora no cavalo a Rússia vinha em primeiro lugar também. E aí chegou o atleta da casa, a Croácia, para mudar aí o destino do pódio até aqui. Seligman versus Kuksenkov. Pra gente fechar, Sorokini. Michael Sorokini de Israel. Ou Michael Sorokini, né? Talvez seja melhor pronunciar desse jeito. Esse, portanto, o último a se apresentar, Michael Sorokini de Israel, foi o terceiro melhor das eliminatórias. Resultado bom o suficiente para furar ali a barreira dos 14 e entrar nesse pódio, Henrique? Dificilmente ele teve falhas ali ao longo do exercício, então nas classificatórias apresentou uma série suficiente para estar ali entre os melhores, mas hoje, em alguns momentos da prova, ele afastou as pernas, perdeu o controle, diferente desses 3 primeiros que estão aí. Aí o momento da tesoura com uma pirueta, a ponta do cavalo. Aí ele inicia os giros, com o apoio das 2 alças. No momento em que ele passa uma das alças, vários giros. Se desloca pelo aparelho. Tem uma boa execução, o atleta de Israel. Ele vinha aí como também um dos principais candidatos à medalha nessa prova. Mas aí, em alguns momentos, ele bate no aparelho, ele abriu as pernas. Obviamente, quando o ginasta tem um grau de dificuldade muito alto, apesar de pequenas falhas, ele ainda assim consegue estar entre as primeiras posições. Ele não caiu, como o representante da Bélgica, que caiu do aparelho, mas ele, ao longo ali do exercício, ele abriu as pernas, ele teve pequenas falhas que podem comprometer o seu resultado. A confirmação do resultado e, naturalmente, da primeira colocação do Seligman. Ele faz 13, fica em sexto com 13, 14,5 Seligman, o grande vitorioso desse aparelho. Na segunda colocação, Kuksenkov da Rússia, do Azerbaijão, Tikhonov em terceiro. Vamos fazer o seguinte:
Legal demais a reação da galera, né? Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com muito mais em Osijek, na Croácia, na etapa croata da Copa do Mundo de Ginástica por Aparelhos. Sport TV, somos todos campeões.